Olá, senhores. Bora aí com mais uma questão de termometria, essa da Cesgran Hill. Lembrando que a Cesgran Hill, antigamente, é ela que preparava o vestibular do Enem, né? E andou aí preparando alguma parte, uma partezinha da prova do Enem recentemente também. Olha lá, uma criança está febril e a mãe coloca ali um termômetro clínico debaixo do braço. Depois de 5 minutos, o termômetro é retirado e marca 38 graus Celsius. Qual das opções abaixo melhor apresenta os gráficos, temperatura versus tempo da criança e do termômetro? Meninos, olha só que bacana, né? A gente sabe que toda vez que dois corpos trocam calor, e é o que acontece, né? O termômetro, ele entra em equilíbrio térmico com o corpo da criança, identificando qual é a temperatura dela para saber se está no estado febril ou não. A gente tem sempre a noção de que um corpo vai perder energia enquanto o outro vai receber energia. Isso faz com que um corpo diminua a temperatura e o outro aumente a temperatura. Isso leva a entender que a criança vai diminuir a temperatura e que o termômetro vai aumentar a temperatura e faz com que você assinale a alternativa C. Porém, essa alternativa C ela está errada, né? Vamos pensar. O termômetro, sim, se ele está numa temperatura menor ali, né, do que a temperatura corporal, obviamente que ao receber calor do corpo da criança, ele tende a aumentar a temperatura, né? Então, se o termômetro vai aumentar a temperatura, já não pode ser a alternativa D, não pode ser a alternativa E, que você vê que a curva vermelha fica constante, e na E ela diminui a temperatura. Nós ficaríamos entre A e B. Agora, a criança, senhores, ela não vai aumentar a temperatura só porque colocou o termômetro. Senão ela não estava com febre. Aí você coloca o termômetro, ela passa a ter febre. Você concorda? O corpo humano, ele tem um regulador natural para manter a temperatura, tentar manter a temperatura constante, próximo de 36, 37 graus. A gente tem uma fonte térmica dentro de nós que gera calor para nós, para manter a temperatura do corpo sempre no mesmo valor ou próximo daquele valor, né? Então, a temperatura da criança, ela está com febre? Ela está com 38 graus Celsius. Se ela está com 38, a temperatura dela não vai mudar. Senão, seria muito fácil, né? Bota o termômetro e tira o termômetro da criança, ela sairia do estado febril, né? Então, a temperatura da criança não vai variar. A temperatura da criança, ela está constante. Ela está com uma temperatura um pouco maior por algum problema que ela está tendo, alguma infecção, algo parecido com isso, né? Então, a gente percebe aí que a temperatura da criança é que está constante. Por isso que a gente quer medir para ver qual é o valor que está, né, o corpo da criança. Enquanto o termômetro, em função do equilíbrio térmico, ele vai até a temperatura dessa criança e o que determina para nós como alternativa correta aí a nossa alternativa B. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.